Fala aí, minha gente, estamos aqui, hein? Cidade do Porto, Portugal, Estádio do Dragão, sexta-feira à noite, chuva, podia estar vendo um filme na Max, podia estar fazendo outras coisas. Entretanto, nada foi melhor para um programa de sexta-feira à noite do que a quinta rodada da Nations League aqui nessa cidade. E olha que eu estou falando do segundo tempo, tá? De Portugal e Polônia, partida que colocou Portugal já classificado em primeiro lugar para o Final Four da Nations League. Portugal venceu o jogo por 5-1, mas quem vê o placar, imagina que Portugal arrebentou desde o primeiro minuto até o fim. E foi uma história bem diferente. Aliás, o primeiro tempo muito sonolento, para não trazer um outro adjetivo aqui para a seleção portuguesa, porque foi um primeiro tempo muito ruim, dos piores tempos dessa seleção sob o comando do técnico Roberto Martínez. Parecia que Portugal iria sofrer, parecia inclusive que a Polônia estava muito mais próxima de fazer 1-0 do que propriamente Portugal. O goleiro Diogo Costa teve que trabalhar algumas vezes, é verdade. Portugal não entrou bem na partida, não entrou ligado, as coisas não estavam funcionando. A Polônia muito bem montada, sem Lewandowski, é verdade, mas com uma linha de 5 defensiva, buscando o contra-ataque, e Portugal sofreu. Mas na segunda etapa, daí é que a gente fala, né? Quando os protagonistas aparecem e também os jogadores que são fundamentais nessa seleção, já vou falar deles, especialmente um que entrou do primeiro para o segundo tempo no meio-campo, que deveria, para mim, ter status de titular da seleção portuguesa. Quando os jogadores e os protagonistas resolvem pegar na partida, aí é muito difícil, porque Portugal tem muitos deles, né? Tem muitos deles. E ficou evidente nesta segunda etapa. O Roberto Martínez colocou o time para jogar num 4-3-3. Alguns vão falar que é 4-2-3-1, mas eu acho que tem mais cara de 4-3-3, com na lateral direita Diogo Dalot, Diogo Costa, óbvio, no gol, Antônio Silva, que muita gente fala que talvez não devesse ser o titular, porque não é o titular do Benfica, e sim Tomás Araújo, mas enfim, Antônio Silva como titular, o Renato, jogador do Chelsea, jogando na zaga pelo lado esquerdo, e Nuno Mendes. Aí, um pouquinho mais na frente, a gente tem a presença do João Neves, começando, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, e lá na frente, Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Esse foi o esquema que não funcionou na primeira etapa. E é impressionante, nada do que Portugal queria fazer funcionava, muito porque não tinha a ligação, não estava funcionando a ligação meio-campo e o ataque. Portugal até tinha a bola, mas não conseguia furar o bloqueio da Polônia. Bernardo Silva e Bruno Fernandes muito apagados, entre linhas, sem espaço, o time da Polônia bem compactado, Rafael Leão muito sozinho pelo lado esquerdo, Pedro Neto pouco acionado, Cristiano Ronaldo quase também não teve oportunidades, inclusive tomou um cartão amarelo na primeira etapa. Entretanto, o jogo virou. Segundo tempo, Roberto Martínez voltou com o Vitinha no meio-campo no lugar do João Neves. Eu gosto muito do João Neves, mas realmente o jogo proposto por Portugal, ou no jogo que ele estava fazendo, não conseguia conectar a defesa com o ataque, não conseguia criar esse elo. Estava muito postado entre os zagueiros, muitas vezes na primeira fase de construção, e não conseguia ser esse cara. O Vitinha entrou, mudou totalmente a cara do jogo. Quero fazer um parêntese aqui sobre o Vitinha. Ele precisa ter um status maior dentro dessa seleção pelo europeu, né, pela Eurocopa que fez, e agora pelos jogos que entra, e é fundamental nessa conexão. Ele é um óleo para essa engrenagem no meio-campo de Portugal, ele melhora os jogadores da frente, Bernardo Silva, próprio Bruno Fernandes, ele consegue dar consistência e fazer o jogo girar para que também os flancos sejam explorados, e aí muita coisa começa a acontecer. A Polônia assusta mais uma ou duas vezes, é verdade, e tenta pressionar, e é exatamente nesse momento que num contra-ataque, depois de um escanteio da Polônia, Portugal faz 1-0. Uma arrancada espetacular do Rafael Leão, que deu entrevista essa semana falando que precisa ser um pouquinho mais egoísta para conseguir mais protagonismo. Ele muitas vezes busca a fantasia por se inspirar em jogadores, os brasileiros, por exemplo, como o próprio Ronaldinho Gaúcho, mas dessa vez ele foi certeiro, né? Na verticalidade, explorando o que ele tem de melhor, a velocidade, conseguiu acionar o Nuno Mendes nesse contra-ataque, o Nuno Mendes centrou na área e de cabeça ele fez 1-0. E aí, no 1-0, ele desbloqueia o jogo para Portugal. Na sequência tem uma penalidade, Cristiano Ronaldo bate, como sempre, muito bem, raramente perde
penalidades. Depois o Bruno Fernandes faz um gol que é um absoluto golaço, um dos melhores da carreira do Bruno Fernandes, com muita liberdade, recebe a bola do Vitinha, que continua azeitando esse meio campo e acerta o ângulo, um golaço, a bola ainda bate na trave caprichosamente, morre lá dentro, o 3-0. Depois, ainda Portugal faz o 4-0 com o Pedro Neto e finaliza com o Cristiano Ronaldo, e aí vai rolar a discussão. Foi bicicleta? Foi voleio? Foi bicicleta? Foi voleio? Não sei, é difícil a gente cravar, né? Para mim foi mais bicicleta do que voleio, mas ó, pouco importa. Vamos abrir o parêntese para ele, Cristiano Ronaldo. Não estava bem no primeiro tempo, assim como toda a seleção. Estava até meio apagado no jogo pelas circunstâncias, a bola não estava chegando tanto. No primeiro tempo, depois de tomar o cartão amarelo, eu quero ressaltar aqui um comportamento dele. Ele chamou o estádio para cima. Ele convocou a torcida de Portugal para jogar junto e também mexeu com os jogadores dentro de campo. E eu acho que é aí que mora o diferencial do Cristiano Ronaldo. Num jogo, 5ª rodada de Nations, Portugal vendo a Croácia perder para a Escócia, já classificando e tal, ele não para, né? Ele tem muita fome e dentro de campo buscou incansavelmente fazer o que ele fez. O gol de pênalti é mais um, né? Sempre muito bem executado, como eu falei. Agora, a bicicleta é um show à parte, é para levantar o estádio do Dragão, que se emocionou mais uma vez com a atuação de Cristiano Ronaldo aos 39 anos, cara. Ele não se cansa. Talvez por um objetivo pessoal, mas sim também pelo amor pela seleção. Pelo amor pela seleção. São 910 gols na carreira com esses dois marcados. 135 gols com a camisa de Portugal. É uma história muito bonita. Nessa Nation são 5 jogos, 5 gols. E ele realmente é um dos grandes protagonistas da seleção portuguesa. Isso era muito importante na vida do Cristiano depois da Eurocopa, em que ele não conseguiu fazer gols com a bola rolando, em que ele foi muito criticado e que agora, na reta final da carreira, ele consegue voltar e se estabelecer como um jogador único, já que a seleção não pode nem contar com Gonçalo Ramos e muito menos com outros jogadores dessa posição, né, como centroavante. O Cristiano Ronaldo está dando muita conta do recado, é o capitão da seleção e ficou claro hoje que num jogo que poderia ter sido o Rafael Leão melhor em campo, o próprio Vitinha, como eu falei, ele pegou a responsabilidade no final e conseguiu fazer esse jogo difícil se tornar num espetáculo. E isso é tão bonito dentro do futebol. Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva não viajam para fazer o jogo contra a Croácia. Portugal já garantiu a classificação no Final Four da Nations League em primeiro lugar do seu grupo, com a derrota da Croácia. E agora está tudo mais tranquilo para a seleção portuguesa do técnico Roberto Martínez. Só para a gente fechar, Cristiano Ronaldo deu uma entrevista depois do jogo, parou na zona mista, não para a gente, estávamos lá presentes, mas sim para os detentores de direito da competição, e falou sobre os 1000 gols e falou também sobre a continuidade da carreira. Eu acho que eu destaco esse trecho. Ele disse que ainda vai jogar 1 ou 2 anos, ainda não sabe, o que deixa em aberto a possibilidade dele parar daqui a um ano. E aí não disputaria a Copa do Mundo 2026. Sinceramente, faltando 90 gols para ele bater a marca de 1000, conhecendo o Cristiano como a gente conhece, e aí não estou chamando para mim, porque todo mundo conhece o Cristiano dessa forma, eu acho que ele vai parar só depois que ele bater essa marca, no final de 2026, daqui 1 ou 2 aninhos. E não resta muita dúvida que ele vai conseguir chegar lá. Jogando na Arábia Saudita facilita, jogando com a seleção portuguesa alguns jogos dessas eliminatórias agora, né, que Portugal vai ter pela frente para a Copa do Mundo, eu acho que o Cristiano Ronaldo chegará lá. Agora é uma questão de tempo, né, e não de se vai chegar. Enfim, mais uma exibição bonita para começar um final de semana que eu espero que não chova, né? Mas enfim, Cristiano Ronaldo mais uma vez fez chover pela seleção portuguesa.